Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de proporcionar autoconhecimento para que as pessoas consigam se perceber melhor, consigam se entender melhor e consigam amadurecer e ser mais felizes. Você pode ter informações sobre meus livros no blog lourdespossatoblog.blogspot.com e você pode adquirir também esses livros direto com a editora www.boanova.net, ok? Eu quero falar hoje sobre um assunto assim um tanto quanto profundo, que eu percebo que muita gente tem, tá? E sofre desse mal com as mais variadas consequências, que é a culpa. Culpa. Obviamente, para corrigir a culpa, a gente precisa de muita compreensão, de muito perdão, compreender que a cada momento da nossa vida nós realmente fizemos o que nós sabíamos, o que nós podíamos, com aquela cabeça, naquelas circunstâncias, e principalmente na nossa infância, quando nós geramos as conclusões errôneas sobre nós mesmos. Eu já falei aqui em outro vídeo e quero repetir que nós temos muitos conteúdos que vêm do inconsciente coletivo. Então, por exemplo, a ideia da expulsão do paraíso, por incrível que pareça, isso mexe com os conteúdos do nosso inconsciente, porque é um negócio que foi plasmado assim ao longo do tempo, não é? Na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa na expulsão do paraíso, foram expulsos por quê? Porque cometeram erros, porque fizeram bobagens. E as pessoas, no caso, né, Adão e Eva, se sentiram culpados. Parece besta, mas isso está impregnado no nosso inconsciente coletivo, que é exatamente a ideia de culpa. Culpa, crime e castigo. Quem é culpado merece punição. Quem erra é culpado. Ponto. E aqui eu acho que a gente precisa refletir bastante num quesito. Os nossos erros, aquilo que a gente chama de erros, na maioria das vezes, são ensaios, tá? Nós não cometemos os erros propositais. Então, ao longo desse vídeo, você vai entender que muitos dos seus decretos de sobrevivência, muitas das crenças que você tem, não foram propositalmente colocadas na sua cabeça, você não foi burro naquela época para ficar pensando mal de você mesmo. Mas foram conclusões que nós tivemos da nossa infância, tá? Um dos pontos mais interessantes que não acontece muito na nossa infância e é onde está o núcleo dessa culpa, é justamente quando a criança observa que pai e mãe não fazem aquilo que ela gostaria. Invariavelmente ela acaba se comparando com algum amiguinho, né? Com um vizinho, sei lá o quê, e ela introjeta a ideia, a conclusão de que se ela não tem aquele pai, aquela mãe, aqueles cuidados que ela queria, tá? É porque ela não é boa. Então é uma conclusão assim conscientizada. Eu não sou boa o suficiente. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu sou culpada. Qual é o grande problema dessa conclusão? O medo do abandono. Quer dizer, uma pessoa que é totalmente errada, culpada, que só faz besteira e que não tem valor nenhum, vai ser abandonado, né? E o abandono para a criança é exatamente o nosso princípio de morte, tá? Seria a inexistência. E a gente vem para cá para viver. Então nós temos decretos de sobrevivência que nós fazemos a partir das conclusões errôneas daquela infância. Então uma criança, por exemplo, ela não é bem cuidada, ela não recebe atenção, ela de repente faz parte de uma família enorme, sabe a raspa do tacho? 12 irmãos, 10 irmãos. Então ela mal é cuidada da maneira como ela queria. Ela não recebe do pai e da mãe aquele cuidado, aquela atenção que ela gostaria de ter. Ela começa a desenvolver essas conclusões de que deve ter alguma coisa errada com ela é culpada de alguma forma. Isso leva à ideia do abandono, do medo, né?
da morte, da inexistência, e ela entra numa espécie de com decretos de sobrevivência, que eu chamo, que são exatamente as ideias de extrema responsabilidade pela felicidade, pela saúde, pelo bem-estar dessa família. Então é muito comum que a criança cresça, sabe assim, se cobrando ser uma criança certinha, tirar boas notas, fazer tudo de acordo com o esperado, porque ela não pode se sentir culpada, tá? Se alguém ficar triste com ela, ela é culpada. Sabe, se ela decepcionou alguém, ela é culpada. Ela vai começar a somar essas situações e ela vai se cobrar sem querer, ok? É um comportamento inconscientizado, é um comportamento de defesa, no sentido de assumir responsabilidades pelas pessoas. A partir da ideia da responsabilidade, ela começa também a achar que ela tem controle sobre tudo e todos. Então, a extrema cobrança sobre o controle de tudo e todos cresce junto com essa pessoa. Então, nós temos aqui um quadro de uma pessoa perfeccionista que vai se cobrar, atender às expectativas, que vai tomar o maior cuidado do mundo para não magoar ninguém, que vai assumir responsabilidade pelo bem-estar da família, pela saúde da mãe. E se alguma coisa sair errada entre aspas, de acordo com a expectativa dela, quer dizer, não aconteceu do jeito que ela queria, ela vai invariavelmente se culpar, ok? Esse é um núcleo importantíssimo que a gente precisa entender, porque esse núcleo é o próprio núcleo da ansiedade. Quer dizer, se alguém fica o tempo todo prestando atenção para que nada aconteça, prestando atenção para ter o controle de tudo, para controlar todas as variáveis futuras, etc. e tal, da ação do outro, do que vai acontecer, ela está num estado de ansiedade sempre presente. Tá? Esse núcleo de ansiedade, lá na frente, pode desenvolver quadros como toque, claustrofobia e várias outras fobias, tá? Cada caso é um caso que a gente tem que investigar. Mas o fato é o seguinte, a claustrofobia, por exemplo, é um somatório de atitudes de autossufoco, onde a pessoa se cobra, se pressiona, se cobra o controle de todas as variáveis. Tudo para quê? Para não se sentir culpada, não se sentir uma coisa ruim, não se sentir com defeito, certo? Então, o somatório dessas atitudes de cobrança, dessas atitudes de pressão, você tem que ser certa, você tem que atender às expectativas, tudo tem que dar certo, tudo tem que sair super certinho, porque se não sair, você vai se sentir culpado. Imagina essa pressão constante na natureza. Numa natureza que é livre, que tem um ritmo essencial individual. Isso vai somando, e com certeza nós teremos quadros de muita neurose lá na frente e de muito peso, tá? Muita ansiedade generalizada e essas fobias, como eu coloquei, muitos medos neuróticos, tudo porque a pessoa infringiu as regras da natureza dela, tá? E aí a gente precisa consertar. É o que eu sempre falo nos meus livros. A gente cresce pensando mal da gente mesmo, a gente cresce com uma personalidade formatada e lá na frente a gente precisa desformatar esse programa. Nós precisamos olhar para aquilo que nós somos de fato e de verdade, ou seja, para a nossa natureza, aprender a fazer uma conexão correta com o que nós sentimos, para que nós possamos sim expressar aquela natureza verdadeira. Então a culpa tem altos agravantes também, porque ela impõe o não merecimento. Quem traz a ideia de que intrinsecamente é errado e não tem valor, já traz intrinsecamente a ideia de que ele não merece nada de bom. Então nós temos aqui histórias de pessoas onde tudo é muito difícil, sabe? Onde tudo é uma luta constante. E a pessoa de fato não se sente merecedora das coisas boas, a não ser que ela seja
corretíssima, perfeitíssima, super legal, sabe? Ela seja considerada pelo meio, ela seja, nossa, aquela profissional fantástica, aquela pessoa que todo mundo gosta, ou seja, que ela seja uma coisa robotizada, formatada, não é? Olha o peso da história, tá? É como se a pessoa tivesse carregando, imagina assim, você carrega uma capa de chumbo em volta de você, pesa pra caramba. Por isso que a natureza, que é sábia, com os nossos sintomas ao longo do tempo, vai nos mostrando onde é que nós precisamos consertar, onde nós precisamos olhar, não é? Então, por exemplo, aquela pessoa que pensa que todos os setores da vida, as ações dos outros estão sob o controle dela, tá? E a gente vê muito caso, por exemplo, ao longo dos anos, de pais que estão doentes ou até com doenças muito severas, onde a pessoa tem um medo enorme de perder aquele ente querido. Só que veja, perder, a gente não perde porque a gente não tem. Então esse medo é um medo neurótico, baseado no quê? Naquela ideia da responsabilidade. Perder o ente querido significa um erro crasso, porque veja, a pessoa vai morrer e o cobrador, o que se sente culpado, assume a culpa da doença, da morte, e ele se cobra fazer o possível e o impossível para salvar aquela pessoa. E isso, gente, é um desespero. Isso é uma dor, sabe? E quando eu peço para o cliente entrar em contato com a dor, com a angústia, é um negócio que pesa tanto, porque a pessoa vai olhar para aquela pessoinha, aquela parte emocional, pequenininha, que está ali, ó, há muitos anos, devidamente encalacrada, acuada, como um ratinho, que se acha uma porcaria, que se acha culpado pelo leão ser o leão. Olha que coisa mais incrível. Visualiza a cena, gente. Dentro de uma jaula, um leão, o ratinho no cantinho se sentindo culpado pelo leão ser leão, pelo leão atacá-lo, tá? Então esse é o estado emocional de muitas pessoas com esse quadro de culpa, ok? E elas se cobram exatamente o controle, escolhem a dedo o médico, o melhor especialista, e ficam pensando em todos os remédios, será que o remédio vai fazer efeito? E se não fizer? E agora como vai ser? E já fica pensando daqui 1 ano, daqui 2, sabe? Uma coisa louca de pressão, um controle que a pessoa vai se pressionando ter, como se ela fosse a guardiã, o anjo da guarda da mãe ou do pai ou daquela pessoa pela qual ela se responsabiliza grandiosamente. Aqui eu tenho que esclarecer uma coisa. Só os filhos sentem isso com relação aos pais? Não. Muitos pais aprenderam a ser assim e passam a ser, a usar, a expressar essa neurose com o filho. Eu já ouvi vários casos de mães, por exemplo, que ficam literalmente desesperadas perante a ideia do filho ficar sozinho numa escolinha. Eu já tive uma mãe, por exemplo, o filho já estava com 5 anos, ela disse, meu filho não vai na escola. Eu digo, é mesmo, por quê? Sabe que você pode ser, inclusive, presa, né? Porque você está fazendo uma coisa que a sociedade condena. É uma espécie de até descaso não colocar o filho na escola. Ela disse, quem me garante que vão cuidar dele como eu cuido? Quem me garante que ele não vai sofrer nenhum abuso, que ele não vai cair, que ele não vai se machucar? Eu digo, pois é, ninguém. Isso é a vida. Então, olha que interessante a reflexão aqui, tanto para você que é filho e está dentro desse quadro, como para você que é mãe, e é uma mãe neurótica que quer controlar a vida do filho e a saúde do filho, e se o filho vai, se não vai, se vai ser feliz ou não. É mais ou menos a mesma neurose de fundo. É o que eu chamo de núcleo emocional da neurose e que precisa ser corrigido. Como? Lá atrás, tá?
aquela conclusão fatal da criança. A criança precisa, a sua criança emocional, tá? Vamos parar para pensar junto. Todos nós temos uma criança emocional, um eu emocional que para no tempo, a gente cresce, fica adulto e tal, mas o eu emocional fica lá com as crenças, cozinhando esses decretos de sobrevivência e a pessoa continua batendo na mesma tecla, ok? Eu conheço pessoas de 60, 70 anos que ainda estão batendo na mesma tecla dos decretos de sobrevivência incorporados na infância. Então ela precisa entender que aquela criança emocional dela precisa ser perdoada. É como se a criança precisasse ouvir o seguinte: você não é culpada pela forma do seu pai ser. Você não é culpada pela forma como a sua mãe age, pela vida que vocês têm. Por quê? Por que não? Seus pais são o que são, já trouxeram esses conteúdos e estão lidando com você da forma como eles sabem. Então você não é o motivo das ações deles. Você é alvo. E essa conclusão, essa reflexão, ela precisa ser muito clara. Nós somos alvos da nossa educação. Ok? Ninguém é vítima, tá? Lembrando que a gente nasce onde precisa, faz parte da proposta encarnatória, do amadurecimento e da evolução. Então não nos sintamos vítimas, mas procuremos compreender para quê? O que eu tenho que aprender com essa história? Até, inclusive, trabalhar autoestima, trabalhar esse amadurecimento emocional a partir dessa análise. E, principalmente, aprender a perdoar. Se você não compreende, vamos começar pela compreensão, tá? Por que o fulano faz assim? Porque é o que ele sabe. Ah, mas não deveria. Não deveria. Mas ele faz aquilo que ele sabe. Esse é o estado de ignorância. É o que nós chamamos de estado de consciência. Aquela pessoa tem aquele estado de consciência. Então, os seus pais, os meus pais, os nossos pais, a nossa família, eles fizeram para nós o que eles sabiam. Eles já tinham conteúdos emocionais que eles trouxeram. Então, eles fizeram o melhor que eles sabiam. Errado ou certo, fizeram o melhor. Mas nós fomos alvo. Nós não éramos o motivo das ações deles. Então, a criança emocional precisa entender isso com muita clareza. Para quê? Para ela ser perdoada. Para ela receber o acolhimento da compreensão. Olha, você não errou. Se você não errou, você não tem que nada. Você não tem que salvar ninguém. Você tem limites. Aí é outra história que é importante que a gente reconheça muito, muito, muito claramente. Senão as suas ideias de cobrança não vão sair da sua cabeça. Que é o quê? Percepção de limites. Ah, mas eu amo a minha mãe. Verdade. Mas eu posso entrar dentro dela. Eu amo meu filho. Eu não quero que nada aconteça com ele. Verdade, mas você está dentro dele? Você tem controle absoluto sobre o organismo da sua mãe, do seu filho? Veja quanta neurose, quanta besteira que a gente passa a acreditar e acha que nós temos esse poder. Nós não temos. Então nós precisamos aprender a usar também dessa compreensão com os outros. Por que o fulano faz assim? Porque é o que ele sabe. Eu posso compreender, sim. Eu preciso ser conivente? Não. Eu posso até denunciar. Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa muito, muito ruim, sabe, que envolve outras pessoas, que envolve animais, o meio ambiente, vou denunciar. Mas eu não vou condenar, porque aquela pessoa está no nível de consciência dela. Ótimo que nós temos leis que cuidam desses casos mais escabrosos. Mas no nosso dia a dia, quantas pessoas que nós não compreendemos, que nós só criticamos, e nós precisamos compreender. Porque a hora que você dá a compreensão, você está a um passo do perdão. E se você perdoa, principalmente a você mesmo, você está a um passo da libertação. Então, libertar é você perceber os seus limites, perceber que você não tem culpa. Culpa no sentido de erro, fez tudo errado, de propósito, de má fé.
Não existe isso. O culpado de fato é o que age de má fé, tá? O resto, gente, é ensaio e erro do dia a dia que nos leva a um crescimento. Nós tivemos que escrever errado para aprender a escrever certo. Nós tivemos que cair para saber aprender a andar. Tudo é assim. Eu não sabia mexer no computador, precisei fazer um curso, ok? Para poder lidar, isso há uns bons anos atrás, para poder lidar com aquele computador e não como se ele fosse uma máquina de escrever, ok? Então tudo a gente aprende, tudo é um passo a passo, tudo é um ensaio e erro. E essa compreensão você precisa se dar. Para quê? Para você se perdoar. Para você sentir que você tem um valor imenso como ser único que você é. E você precisa ser hoje aquela mãe, aquele pai que você queria. Então você precisa se acolher. Quais as necessidades daquela criança? Amor, consideração, ser respeitada, ser valorizada pelo que ela era, não quando ela só tirasse 10, tá? Então hoje, o que você precisa fazer com você para trabalhar a autoestima? Uma coisa que eu tenho falado extensivamente, mudar as suas atitudes com você. Como você quer ser tratado? Trate-se, acolha-se, não se condene, acolha o seu sentir, elabore, dê um encaminhamento, mas perceba que se você não gostar de você, você está sendo o seu pior inimigo, seu pior algoz. E a gente precisa corrigir isso. Então, qual é a grande saída para essa história tão neurótica? Perdão, a compreensão, o auto-perdão. Você olhar para você no seu espelho e você falar: tudo bem, tudo bem. Você fez o melhor que você sabia. A cada momento. Hoje, faça uma conexão direito com o que você sente e opte, use direito o seu arbítrio para fazer boas escolhas, para não repetir as ideias de sofrimento. Porque se você se valoriza, se você vê valor em você, o valor vem até você. Nada precisa ser tão difícil, nada precisa ser tão dificultoso. Você passa a se sentir merecedor do bem, do amor, do grande arquiteto do universo, da natureza, que é isso que a gente precisa trabalhar em nós. Espero que o recado tenha ficado claro, para que você também inicie esse novo ciclo com muita vontade de tratar você bem, de ficar do seu lado, de parar de ser o crítico, o algoz, o chato, o juizão, tá? Parar de se cobrar coisas que você não pode fazer mesmo. Respeitar os seus limites, perceber que você é humano e ter uma vivência humana. Você não é máquina, você não é robô. Então, gente, parem para pensar. Espero que vocês reflitam, que vocês divulguem esse vídeo para as pessoas, para os culpados aí da vida, para os perfeccionistas de plantão. Porque tem jeito, tá? Ok? Tem jeito da gente melhorar, de nós ficarmos melhores, mais sintonizados com o nosso bem e sermos, de fato, pessoas mais felizes. Fiquem na paz, estou disponível. Tem o Facebook, Lourdes Possato, o e-mail, lourdespossato@uol.com.br. Tem o blog, Lourdes Possato Blog, Blogspot. Você me acha. Dúvidas, sugestões de temas, estou à disposição. Grande abraço, muita energia nesse novo ciclo. Vamos começar nos tratando bem, porque o meio é um produto da nossa vibração, do que nós fazemos conosco. O outro nos trata como nós nos tratamos. Então, se você tem uma responsabilidade grandiosa, é com você mesmo. Ok? Beijo! Namastê!